da internet, eu sou a Mari, esse é o Fusca Azul e hoje eu vou falar pra vocês de algumas coisas que são muito difíceis aqui em Portugal. São sim. Na realidade, esse vídeo é basicamente baseado numa pergunta que ultimamente eu recebo mais de portugueses do que de brasileiros. Que é assim, mas Mariana, por que o brasileiro reclama tanto logo que chega aqui? Por que é tão difícil se adaptar? Então, baseado nessa pergunta, eu fiz uma listinha das piores coisas que tem sobre se mudar para Portugal. Mas isso provavelmente não é especificamente sobre Portugal, mas eu acho que se encaixa para qualquer pessoa que quer mudar de país, que quer mudar de região, que quer ir para longe de tudo que já viveu na vida. São coisas que realmente vão influenciar, podem sim atrapalhar o nosso início, dificultar a nossa adaptação e até deixar o nosso humor um pouquinho em baixa. Lembrando que os vídeos aqui do canal, que eu apareço sozinha assim, são sempre baseados nas minhas experiências pessoais. Apesar de que essas informações que eu vou passar aqui hoje, eu acredito que deva fazer sentido para muita gente que está mudando de país. E se você ainda não mudou, preste atenção nelas, coloca na balança e pensa com muito carinho quando você estiver fazendo as malas para mudar em definitivo. O primeiro item dessa minha lista, eu sei que todo mundo sabe, mas às vezes a gente não pensa com carinho a respeito de ficar longe de todos os amigos e da família. Pode parecer assim, ai Mariana, mas é óbvio, eu já tô me mudando. Mas eu acredito que a gente faça planos assim, não, mas eu vou me mudar e assim que tiver tudo certinho, eu compro uma passagem, eu vou pro Brasil, isso aqui. Mas às vezes esse processo demora muito mais e acontecem vários percalços no meio do caminho que te obrigam a ficar mais tempo ainda afastado da família. E é um período muito difícil quando você está se adaptando a um outro país, encarando isso sozinho. Porque você pode mudar com o seu marido ou vir com o filho, alguma coisa assim. Em algum momento você vai se sentir sozinha. Porque pensa, você tá num lugar novo, num lugar completamente diferente, que você não conhece ninguém, sem nenhuma rede de apoio. Eu acho que no início a gente até segura bem a onda, mas aí de repente vem o seu aniversário e você tem que comemorar ele sozinho, porque você ainda não conheceu ninguém. Porque você não tem amigos, e às vezes acontece uma emergência, tudo que você queria era só alguém para estar ali do lado, bebendo uma cerveja com você, e chorando junto, e falando assim, deu tudo errado. Na minha experiência pessoal, sem dúvida, o mais difícil foi o primeiro Natal que eu passei aqui longe da minha família, que isso nunca tinha acontecido. Então, doeu na alma não ter ninguém aqui. E também um período que minha avó estava bem doente lá no Brasil. E eu não tinha o que fazer, eu não tinha como pegar um avião e ir para lá, sem contar que ela estava numa fase que talvez eu nem pudesse visitá-la no hospital. Então pense muito quando você estiver fazendo as malas, ou para vir para Portugal, ou para qualquer outro país do mundo. Pensa com carinho e se fortaleça mentalmente, porque esse tipo de coisa é normal que aconteça quando você está se mudando assim. A segunda coisa que eu vou listar aqui ainda está nessa pegada de amigos e família, mas se você é uma pessoa que gosta de sair, de fazer um monte de coisa, se prepara que você vai acabar ficando muito tempo em casa. Seja porque você ainda não se adaptou, seja porque a grana tá curta, seja porque você não conhece ninguém. Isso vai acontecer. Então se você estava acostumada, todo final de semana tem um churrasco para ir, tem um barzinho para ir, no início isso pode ser muito difícil. Exceto que, se você estiver vindo como estudante e tudo mais, talvez a galera se enturme mais. Mas se você está vindo para trabalhar, entrar numa empresa, se prepara para passar muito tempo sozinho em casa. Eu já falei nesse vídeo aqui sobre como é mais ou menos trabalhar com portugueses. E se você estiver vindo só para trabalho, não é tão fácil assim você conseguir fazer uma amizade real com o português e levar ele para um happy hour. Até hoje, eu não consegui levar um português para um happy hour lá na minha empresa. Eu já contei isso nesse vídeo, assiste lá. Ou descobrir aonde ir, porque você não sabe muito bem, às vezes é uma coisa muito turística e você vai lá sozinho e aí só tem turista, não sei. Mas é uma coisa que você tem que se preparar para que pelo menos por um tempo você vá ficar muito tempo dentro de casa. Mas muito mesmo. E não, você vai sair para resolver um monte de coisa, de documento e tudo mais, mas eu tô falando assim, sair para um barzinho, sair para um churrasco, esse tipo de coisa assim vai demorar a acontecer. E também, uma coisa que acontece é que quando você tá mudando, normalmente a grana fica curta. E aí você vai ter que segurar a onda de qualquer jeito. Você não vai poder ir pra qualquer lugar. E aí você vai ficar em casa. E aí quando você decidir sair, você não vai ter companhia. Então, se você é uma dessas pessoas que tá cagando, que sai sozinha, não tá nem aí, tá ótimo. Ou se você é uma dessas pessoas também que não se importa de ficar dentro de casa, tá ótimo. Uma outra coisa que pode ser muito difícil, que no meu caso foi sim,
é uma expectativa que você cria em Portugal sobre continuar na sua carreira, sobre crescer na carreira, ou mesmo chegar aqui e estudar mais, se especializar mais. Bom, para quem não sabe, o sistema educacional aqui em Portugal funciona um pouquinho diferente no Brasil. Todo o estudo, desde o primário, é em período integral. Você consegue sim encontrar alguns cursos noturnos e tudo mais, mas a grande maioria é o dia todo. Então eu vejo muita gente pensando assim, não, eu vou para lá, vou fazer faculdade, aí eu trabalho para me manter, e muitas vezes não é possível. E mesmo que você consiga uma bolsa e pense assim, eu tô indo lá, vou estudar de graça. Nada aqui é 100% gratuito. Se você vem com visto de estudante, você não pode trabalhar, acho que mais que 40 horas semanais. Então, consequentemente, a sua renda vai ser bem baixinha. Além de ser muito difícil você conseguir um trabalho que te permita trabalhar meio período só, que provavelmente vai ser à noite, então prepare-se para ficar cansado, porque durante o dia você tem que trabalhar. Ainda assim, não vão ser os melhores trabalhos e não vai ser muito bem remunerado. Então, se você tem essa expectativa, pesquisa muito bem e vê se realmente você vai conseguir trabalhar nos empregos que são oferecidos, no período que pode ser trabalhado e conseguir se manter aqui. E se você já tem uma profissão e você quer vir para cá para exercer ela, também estuda muito bem estudado como que funciona para fazer a equivalência de diploma. Eu já falei um pouco sobre isso aqui, mas cada curso é um curso, cada caso é um caso. Então, o ideal é que você mande um e-mail para uma universidade qualquer que tenha o curso que você é formado no Brasil, que eles sempre vão te responder qual é o processo de fazer a equivalência. Alguns cursos, eles te obrigam a estudar por mais pelo menos 2 anos para você exercer a profissão aqui. Em contrapartida, você também não tem histórico trabalhado. Então, se você vem como turista, se você vem sem emprego, é muito mais difícil você conseguir um emprego no patamar do que você estava lá no Brasil. Existem sim vagas para brasileiros. Antigamente só se falava que brasileiro vem aqui para trabalhar em restauração, para fazer serviço de pedreiro, de ajudante. Mas não é bem assim. É possível sim você vir e trabalhar na sua área. Mas mesmo que você venha disposto a lutar para trabalhar na sua área, se prepara para você talvez começar de baixo de novo, porque você não tem histórico em Portugal. E querendo ou não, por mais que as coisas sejam muito parecidas, ainda são diferentes. Antes de ir para o próximo tópico, se inscreve no canal, curta, compartilha e comenta aqui embaixo o que mais você quer ver por aqui. Isso é muito importante e ajuda o canal a crescer. Ainda nessa pegada de começar de baixo, de novo emprego, estudar e trabalhar, se você já é uma pessoa consolidada na sua carreira, que tem um bom emprego, provavelmente, ao vir para cá, você também vai ter que abrir mão de um conforto que você tinha no Brasil. Hoje, eu moro numa casa que eu pago mais ou menos a mesma coisa de aluguel que eu pagava no Brasil, mas eu morava num condomínio que tinha piscina, tinha academia, tinha um monte de coisa. Aqui, eu pago o mesmo valor para morar em Lisboa, num apartamento muito menor, muito mais antigo e ainda assim é afastado do centro. Isso são coisas que vocês têm que pesquisar muito, mas muito mesmo, porque eu já contei em vários vídeos aqui, o pesadelo do meu primeiro aluguel, as despesas que eu tive para casa, vocês podem acompanhar tudo nessa playlist linda de como vir para Portugal. Alugar casa é muito difícil e venha preparado que talvez no início o que vai caber no seu bolso, que você vai conseguir pagar, é mesmo uma casa dividida com outras pessoas, brasileiros ou não. Porque manter uma casa aqui, conseguir um aluguel, além de ser difícil, é sim muito caro. Isso eu tô falando na região de Lisboa e nas maiores cidades. É claro que quanto mais para o interior você vai, mais barato esses aluguéis ficam. Mas dependendo da sua profissão, talvez ir para o interior não é uma boa solução. Talvez indo para o interior, aí mesmo que você não vai conseguir uma vaga de trabalho. Então pesquisa muito e venha preparado para isso, para morar de Airbnb, para morar em quartinho e para conseguir alugar casas não tão boas assim, casas que baixa a sua expectativa, baixa muito a sua expectativa em relação de conseguir uma casa com o mesmo valor que você pagava de aluguel no Brasil aqui, nas mesmas condições. Então isso sim é um pouco frustrante se você não vem preparado e também torna mais difícil o seu início aqui em Portugal. De novo, gente, tudo isso são baseado em coisas que eu vivi e que foi difícil para mim sim.
Foi muito difícil conseguir uma casa. E quando eu consegui a casa foi muito problemático. E no final das contas eu tô morando numa casa que eu brinco assim, como se você estivesse entrando na casa da sua bisavó. Mas tudo bem, o que importa é que ela funciona. Mas sim, eu preciso dizer que durante muito tempo isso foi motivo de frustração, de raiva e de não entender de que por que eu não consigo uma casa. Não consegue porque não tem. E aí quando você vai brigar por um aluguel, competindo com outro português, você acabou de chegar. E aí a gente entra num outro tópico. Você não tem histórico nenhum aqui de crédito, de dinheiro, de absolutamente nada. Então, o início também é muito difícil até você conseguir essa linha de crédito. Então, esse é o nosso quinto e último tópico, que diz respeito a você ter um histórico financeiro aqui. Querendo ou não, esse histórico financeiro vai te ajudar muito na hora de conseguir qualquer coisa. E você só tem mesmo com o tempo. Então, se você acha que vai chegar aqui e vai dar errado, qualquer coisa você pode recorrer a um financiamento, pegar o dinheiro emprestado, não vai ser fácil assim. Com o passar do tempo, você vai tendo um histórico aqui e as coisas tendem a ficar mais fáceis, mais tranquilas e até um cartão de crédito que parcela é capaz que você consiga depois de um tempo. Mas lembre-se, você vai chegar aqui sem nada disso. Então, até para abrir uma conta no banco, pode ser difícil. Exceto se for lá no Ativo Banco, porque eu acho que ele é o único que abre sem histórico assim. O restante das coisas, tudo vai contar, tudo vai ter um histórico. Pois é, as pessoas aqui recorrem muito ao seu histórico financeiro e pode ser que isso dificulte muito a sua vida no início. E essa é uma questão que é só para vir preparado mesmo, porque não tem como fugir. Você só vai ter renda aqui a partir do momento que você estiver renda aqui. Você só vai ter um histórico bancário aqui a partir do momento que você tiver uma conta no banco aqui. Então, esse foi mais um vídeo sobre Portugal e dessa vez respondendo uma pergunta, mas por que é tão difícil assim mudar de país? Esses são alguns tópicos que muitas vezes a gente esquece de considerar quando a gente ainda está no Brasil. Eu já passei daquela fase de tentar alertar brasileiros que normalmente você fala assim, olha, mas isso é difícil, isso aqui, e a pessoa fala assim, ai, tá falando isso só porque você já tá aí e não quer que ninguém vá. Não, isso aqui é um vídeo baseado nas minhas experiências. Eu tô falando daquilo que eu passei, aquilo que foi difícil e aquilo que sim, sabe, atrapalhou a vida engrenar, fazer com que as coisas fluíssem, sabe? Demorou um pouco a acontecer. E muitas dessas coisas é por causa desses tópicos que eu mencionei aqui. É óbvio que não é assim para todo mundo e muito deles tá mais aqui, ó, no seu psicológico. Então é importante. Faça muito terapia. Se puder, mesmo quando chegar aqui, você já entra na terapia, sabe? E fortaleça o seu psicológico, porque muito disso aqui são só coisas que tá tudo bem, não influenciam grande coisa assim se você vier preparado psicologicamente e saber que é isso mesmo. O negócio mesmo é se blindar e lutar, que com o tempo as coisas começam a fluir naturalmente. Então é isso. Um beijo e até o próximo Fusca Azul.